No bate-papo legal aqui, estou com o Dr. Leonardo e a gente discutiu alguns assuntos super importantes, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Algumas liberdades individuais estão sendo quebradas em nome da pandemia. E uma das liberdades que estão sendo quebradas, por exemplo, é o direito de ir e vir, que é, constitucionalmente falando, um dos maiores direitos que a gente tem. Doutor Leonardo, também em relação a tudo isso, como é que o senhor está vendo essa situação e essas posições tomadas pelo governo federal, governo estadual, Supremo e tudo mais? Ok, bom dia Jota, bom dia a todos em casa. Olha, essa questão realmente é bastante complexa e tem gerado muita dúvida, né? E não vou nem dizer aqui que tem como a gente aclarar todas elas agora. Não tem, são muitos detalhes para a gente discutir. Mas olha só, primeiro, o que está me preocupando é que tem governante aí, de estadual e municipal também, legislando via decreto. Então, a Constituição é muito clara no sentido de que a gente não é obrigado a fazer e nem deixar de fazer nada, senão em virtude de lei, e lei propriamente dita. Mas aí, o decreto não tem esse poder. O decreto é o prefeito ou o governador, que está o presidente, põe o que bem entende, assina e acabou. Então, não passa por todas aquelas etapas do processo legislativo. Um decreto ele serve para regulamentar aquilo que uma lei já aprovada, porventura, não tenha explicado a contento. Então, a gente tem visto muitos decretos aí criando regras e penalidades que deveriam ser feitas só por lei. Então, sob o argumento de que eles estão fazendo cumprir a lei federal de fevereiro, né, que foi a primeira lei aprovada nessa questão de coronavírus, Covid-19, está se desvirtuando a finalidade do decreto. Isso é muito perigoso, porque você está permitindo que o governo crie regras que deveriam ser feitas por lei, né? Causa insegurança jurídica, é isso? Extrema insegurança jurídica e instabilidade do judiciário, tá? O STF, o Supremo Tribunal Federal, definiu, quando provocado, de que a competência para cuidar dessas limitações e das ações que devem ser exigidas e fiscalizadas na questão de pandemia e isolamento que a gente está vivendo, é dos estados e municípios, tá? Então, isso aí por si só já contrariou um pouco a questão. E quando você pega ainda estado e município, dá mais conflito, porque não se explicou exatamente quais as atribuições do estado, quais as do município. Temos um exemplo aqui muito recente, que o decreto do nosso prefeito, que liberava algumas atividades, foi cassado judicialmente por iniciativa do governo do estado, porque contrariava as normas impostas pelo governo do estado. Tá? Aí vem o governo do estado e cria novas limitações. Outra questão, o governo federal acabou de recentemente emitir um decreto inserindo no rol de atividades essenciais a academia, o salão de beleza, por exemplo, né? Pessoas aqui na cidade, que eu tava, né, lembra aquela federal, estadual, municipal, acharam que já podiam abrir a academia, o salão de beleza, mas não pode. Por quê? Porque a regra estadual não permite. Então, na verdade... Mas a regra federal não seria maior que a estadual? Essa é a questão. Esse é o raciocínio automático que a gente tem. Mas o que a regra federal fez nessa questão? Ela inseriu aquela atividade como de serviço essencial. Agora precisaria vir a regra estadual e permitir que essas atividades dentro do estado funcionem. E isso não aconteceu. Muito pelo contrário, o governador insistiu que não pode e acabou. Na nossa cidade, o prefeito achou por bem deixar ao alvitre do estado, né? Então, nos últimos decretos válidos, ficou definido que a partir de 11 de maio, 4 ou 11 de maio, a gente deveria obedecer às regras estaduais. Então, ele não se manifestou nesse ponto. Então, para nós ainda, nesse quesito academia, salão de beleza, muita gente tem perguntado, não podemos abrir academia e salão de beleza em Sertãozinho ainda. Agora, aqui na nossa cidade, eu não gosto de ficar criticando o trabalho dos outros, apesar que às vezes é muito difícil ficar quieto, né? Mas
está faltando um pouco mais de afinco aqui dos nossos vereadores. Eu deixo a sugestão de que eles busquem fazer alguma coisa a mais para atender os anseios e a necessidade do povo, repetindo o que a gente sempre diz, sem deixar de lado a questão da saúde, encontrar o meio termo em que possa trabalhar com o mínimo de exposição possível, né? Ok, doutor, alguma outra informação que o senhor considera importante a passar aqui ao pessoal que está nos assistindo na minha rede social e na rádio comunitária? Tenho, eu vou pedir licença então para deixar um pedido. E nós estamos fazendo, já estávamos, mas continuamos, né, uma campanha de arrecadação de alimentos e roupas, né? A gente está vendo muita gente passando necessidade e está entrando agora o período de frio. Graças a Deus o frio aqui na nossa cidade não é tão intenso, mas ele existe e as pessoas sofrem muito com isso. Quem não tem onde morar, né, não tem um teto, não tem roupa suficiente. Então, por isso a campanha não só de alimentos, para a gente montar algumas cestas e entregar para as famílias conforme a necessidade, mas também de vestimenta, sobretudo nesse período agora, agasalho, né, para a gente poder fazer a doação para quem precisa, até cobertor, alguma coisa nesse sentido, a gente está aceitando, tá? Quem quiser entrar em contato com o senhor? Pode ligar diretamente para mim no 99158-4810 ou aqui no Instituto, no 3041-5730, de tudo que for feito, quem doou vai receber a informação, prestação de contas, tá? Muito obrigado. Dr. Leonardo Gutierrez falou na minha rede social e na rádio comunitária. Direto da cozinha hoje. Direto da cozinha hoje.